A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui nesse domingo, dia 30/8, para mais uma lição, para aprendermos a palavra do Senhor. Eu, Diácono Paulo, e aqui o presbítero Reuses, estamos estudando o quarto trimestre de 2016, que tem como tema o Deus de toda provisão. Uma lição propícia, com várias lições propícias para o tempo que nós estamos vivendo, e a lição de número 9, que o título é O Milagre está em sua casa. O texto áureo vai dizer: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Verdade prática vai dizer: em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. O presbítero hoje vai fazer a leitura bíblica em classe. Amém. A paz dos meus irmãos. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Então você que está nos acompanhando, como o Paulo falou, nós estamos estudando o Deus de toda provisão. Hoje, mais uma vez, durante todo esse trimestre, nós estamos falando sobre crise, como vencer as crises, como superar as dificuldades. A lição de hoje também não será diferente. Então, você que está nos acompanhando, se puder, aí, abre sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, que nos diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse ao seu filho: Traze ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém? Irmão Paulo vai orar por nós, para nós entrarmos na lição, e nós já vamos entender desde o começo aqui que a lição vai falar sobre milagres. O milagre está em sua casa. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, mais este momento, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada ouvinte, que essa palavra faça guarida em cada coração, que sirva para o nosso aprendizagem, para o fortalecimento da nossa alma, Pai. É o que pedimos ao Senhor. Nos abençoa continuamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história desta viúva, é uma das histórias, talvez uma das mais pregadas, Paulo, ensinadas. E é um milagre lindo, Se formos falar aqui, nós vamos ficar até a noite, ainda vamos ter coisas para extrair. Nós temos algumas coisas para dividir aqui, sobre dentro deste tema, mas logo no início fala que Deus concedeu a Eliseu a autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. Tivemos Elias, que foi um homem que fez grande diferença, mas fez tanta diferença que Deus o tomou para si, foi transladado pelo Senhor, e Eliseu veio para assumir, não assumir o papel de Elias, mas suceder ali as funções que eles tinham, principalmente como profeta. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Na lição de hoje vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio de Eliseu para salvar a viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Mais uma vez, na lição passada, não sei se você nos acompanhou, não sei por onde está vendo, mas se tiver dúvida é só voltar aí, você pode ver na lição passada. Nós falamos sobre Ruth, Noemi e
Orfa, né? A história de viúvas que, principalmente Ruth e Noemi, que superaram as dificuldades, né? Deus honrou elas mesmo em meio a dificuldades. E hoje vamos falar mais uma vez sobre outra viúva, né? Aqui vai dizer o seguinte: uma família em dificuldades, a crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu, porque logo no início ela fala com ele: o meu marido, teu servo, morreu. Então ela já sabia que o marido dela servia, né, era discípulo de Eliseu, e também ela vai falar, né, ela chama ele de homem de Deus, né? Então ela vê que Eliseu também era um homem que tinha atitudes diferenciadas, né, com certeza. Então parece que ele não deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação era desesperadora, as viúvas eram sustentadas pelos filhos, e tudo indica que os filhos ainda eram crianças. Porque se eles fossem maiores, eles trabalhariam, né, Paulo? Para sustentá-la também. Né? Mas aqui tudo indica que ele, né, fala: meu marido, teu servo, morreu, e os credores iam vir para levar os filhos para serem escravos. Então diz: ela tinha dívidas, meu marido morreu, deixou dívidas para mim, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Né? E vai dizer que ela corria o risco de perder os filhos. Porque aí vai dizer que a dívida que ela deixou era uma dívida muito alta, ou impagável, né? Precisava de muitos recursos para ela pagar. E não tinha, porque ela tinha perdido o marido. O marido era o provedor. Os filhos provavelmente ainda não eram pequenos, não tinham como trabalhar. Né? Então a gente vai ver o que aconteceria mais para frente. E aí ela tinha o risco de perder esses filhos, que os filhos poderiam ser vendidos como escravos, isso era muito comum na época. Vender o filho ali como escravo para poder pagar a dívida. E a situação era muito grave, porque quem quer dar emprego para uma viúva? Né, não tinha isso. Nós também comentamos na lição passada que as viúvas, elas eram, né, a mulher era sustentada pelo marido, e morrendo o marido, ela não é como é hoje, que tem o INSS que dá a pensão alimentícia para a viúva. Está tendo até algumas discussões, dependendo da idade da viúva, ela não receber a pensão e tudo. Mas a situação dela não tinha pensão, não tinha nada disso. Então a situação era muito grave. Mas ela também não tinha dinheiro, não tinha nada que pudesse pagar. E além de tudo isso, ela não tinha também alimento em casa. Né? E aí nós já também falamos que, principalmente comparando com o dia de hoje, né, com a situação que estamos vivendo, muitas pessoas estão passando dificuldades, muitas pessoas estão em crise mesmo, desempregados, né, maridos, quantas viúvas estão por aí, né, e até mesmo sem ter condições, tem situações, tem famílias que eram um filho, o pai e a mãe, então morreu o pai e a mãe, ficou só a criança, sabe, tem situações aí de morrer o marido, morrer o pai, também é uma situação muito complicada. E nós, como igreja, nós precisamos também ficar atentos, né, e estender a mão para essas pessoas também. Com certeza, ajudar sempre. Sempre estar. Também não basta fazer, ir, orar, aconselhar e não estender a mão. Né? Sempre é necessário também estender a mão, ajudar. Né? Quando eu falar assim: não, eu orei, Deus te abençoe. Né? E aí a pessoa está com fome, de alimento, é necessário. Eu tenho que ficar muito atento. Né? Com certeza. E se você tem alguma coisa na sua casa, principalmente hoje em dia muita gente desperdiça alimento, né? Desperdiça tudo, água, luz e tudo. Poupar, né? E ter um cuidado muito grande, porque tem pessoas passando muita dificuldade. Né? E de novo aqui vai falar sobre a questão da viuvez. Quando o marido morria, a viúva era sustentada pelos filhos ou pelos parentes, até que ela encontrasse algum familiar que ela pudesse casar. Como foi o caso de Ruth. Ruth pôde casar com um parente, né, com Boaz, e ali ela pôde casar, porque ela era viúva e podia casar somente com algum da família ali. Né? E aí, no caso dessa mulher, ela tinha essa dívida impagável, tinha essa situação com os filhos, né? Tinha quase que vender os filhos para poder pagar a dívida. Né? Então, a situação dela, o Senhor lembrou dela, e em meio à crise a mulher lembrou também do homem de Deus. Talvez eu creia que ela falou assim: deixa eu procurar Eliseu, porque eu sei que meu marido sempre falava de Eliseu, né? Meu marido estava sempre acompanhando e tudo, e eu vou procurá-lo. Né? E aí o comentarista fala que talvez Eliseu tivesse conhecido a família nos tempos de bonança. Deus não desampara as viúvas e os órfãos. Deus, na verdade, não desampara ninguém.
Ninguém. Você pode estar na bênção, pode estar na aprovação, o Senhor está com você o tempo todo. Isso é fato, né, Paulo? É muito comum o homem se esquecer de Deus. O homem principalmente quando tiver com o bolso cheio. O homem se separar de Deus, o homem se distanciar de Deus, mas Deus sempre está ali, querendo se aproximar de nós, se aproximar das pessoas, se aproximar de mim e de você. Né? Então, Deus sempre está lá. Deus sempre está lá aguardando que alguém se aproxime, busque a sua presença. E aí ela vai procurar Eliseu, né? Eu creio que de novo a gente lembra que o mesmo Deus que está conosco no monte, né, na bênção, é o mesmo que está conosco na dificuldade, né, nos vales. Sim. Então, o segundo ponto vai falar sobre Deus realiza milagres. Você crê? Eu creio plenamente. Amém. Você crê que Deus ainda realiza milagres? É necessário nós acreditarmos. E também nós entendemos que somos canal de bênção para outras pessoas. Sim, né? Você pode também, né? Deus pode operar milagres na vida de alguém através da sua vida. Por isso é necessário se dispor, né? Falar como Isaías, eis-me aqui, né? Envia-me. E aí o capítulo 4, né, que é o principal de hoje, aqui, que nós lemos, ele vai citar alguns milagres que Deus operou por meio da vida de Eliseu. E quando Deus, né, usa ele por essa situação, né, a gente entende que Eliseu ele precisou primeiro acreditar. Ele precisou confiar e entender que ele era canal de bênção para a vida de outras pessoas. Né? E aí vai falar que esses milagres evidenciam a fé que o profeta tinha no Senhor e também mostram o cuidado que Deus tinha com as pessoas. No caso aqui da viúva, né, o próximo ponto aqui no livro de Reis também, primeiro fala dessa viúva lá, que é onde o Senhor aumenta o azeite, né, na casa dela, e depois eu falo também da Sunamita, né, que era uma mulher lá em Sunem, e onde Deus opera milagre também na vida dessa viúva. Né? Então, esses milagres mostram, primeiro, que o profeta estava atento ao agir de Deus na vida dele, né? E também que Deus estava cuidando ali das pessoas. Né? É importante dizer que essa mulher reconhece Eliseu como um homem de Deus, porque provavelmente ela já via o modo de Eliseu agir, um modo, vamos dizer, um modo de se comportar em meio a tantas outras pessoas. Esse homem é diferente, esse homem tem algo diferente. Então, e Eliseu serviu nesse momento de canal de bênção para a vida dessa mulher. Você que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a graça de Deus, né? Você pode ser um instrumento também para abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas. Né? Nós que buscamos a presença de Deus, buscamos a essência do Espírito Santo, podemos ser bênção para outras pessoas. Muitas vezes você pensa, não, quem pode ser bênção para outra pessoa é só o presbítero, é só o diácono, é só o pastor ou é só o missionário. Não. Cada um de nós que temos o Espírito de Deus, temos a presença de Deus, e Deus tem nos dado graça, nós podemos ser bênção para outras pessoas, podemos estender a mão também para outras pessoas. Então é isso, Eliseu foi bênção na vida daquela viúva. Verdade. E a viúva tomou a iniciativa, né, e procurou Eliseu. Sim. A primeira pergunta que Eliseu fez a ela foi o seguinte: o que tinha eu de fazer? Né, lá no versículo 2 fala assim: que tinha eu de fazer? Né, que ela fala assim: meu marido, teu servo, morreu, e agora eu tenho dívidas, estou quase vendendo os meus filhos para poder pagar as dívidas, meus filhos vão ser vendidos como escravo. Ele fala assim: o que eu posso fazer para você? Aí na mesma hora eu creio que ele, né, eu que imagino assim, né? Acho que eu posso, né, com a fé que eu tenho no Senhor, eu creio que Deus pode operar um milagre. Aí ele fala com ela assim: me fala o que você tem em casa. Né? Ele fala com ela também no versículo 2. E aí ele fala assim: declara-me o que tens em casa. Isso também é mais um ensinamento para nós. Né? A situação dela: olha, profeta, minha situação é essa. Eu preciso de uma solução. O profeta ele não quis saber olha, o seu problema é com a sua família, o seu problema é você vai procurar fulano. Isso é o que muitas pessoas às vezes fazem: não, pode deixar, você está precisando de cesta básica? Pode deixar, vou te levar lá na assistência social. Peraí. Né? A pessoa às vezes te pedir um dinheiro, né? Te pedir, me dá um dinheiro para comprar isso. Não. Às vezes, leva uma cesta, ou isso vai ajudar muito mais, né? Agora, se chegou para te pedir que eu estou precisando de uma ajuda, para um alimento, não pode deixar que eu vou te encaminhar para a assistência social.
Isso é responsabilidade da prefeitura, isso é sua responsabilidade. A responsabilidade é da igreja, né? Nós somos igreja, né, Paulo? Sim, somos igreja. A responsabilidade de todos nós, Nossa. de estender a mão ao próximo, né? Porque a gente vai olhar que está tudo baseado no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a nós mesmos, e se nós passamos dificuldades, nós vamos tentar suprir as dificuldades. Imagina o nosso próximo, né? Se nosso próximo está passando uma dificuldade, ele é o nosso dever, se nós temos a condição, se Deus nos dá a condição de estendermos a mão, a gente não vai poder transferir a responsabilidade para o outro, não, mas a gente podendo estender a mão, a gente estende, né? Socorre aquela pessoa. Então, e Eliseu foi direto. Falou assim: como que eu posso te ajudar? Ele podia falar assim: tá, você me acompanha que eu vou te levar ali fulano de tal, que ele é um rico, né, que ele é cheio de posses, ele vai te ajudar e tudo. Não. Ele fala assim: declara-me o que tens em casa. Aí eu acho que ele deve ter pensado assim: dependendo do que ela falar, eu vou orar e Deus vai fazer o milagre, né? Mas aí a gente pode perceber que a conexão do profeta com Deus, a intimidade. Então, existe isso também. Você quer ser bênção na vida das pessoas, mas você precisa ter uma conexão, você precisa ter uma intimidade com o Senhor, né? Nós somos canal de bênçãos. Nós somos servos do Senhor, somos instrumentos na mão do Senhor, né? Deus quer usar cada um de nós, quer usar a mim, quer usar você, mas só que nós precisamos ter essa comunhão, essa comunicação. Nós precisamos ser uma ferramenta bem ajustada, uma flecha bem polida na aljava do Senhor, né? Não é eu quero ser bênção, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, eu quero ser usado por Deus, mas você não dá lugar, você não obedece a palavra. Então é necessário nós obedecermos a palavra, vivermos uma comunhão com Deus, e com certeza Deus tem o maior prazer em te usar cada um de nós como ferramenta. Tem um louvor que fala, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, né? Então nós precisamos ser isso, ser ponte, ser caminho, ser bênção na vida das outras pessoas, né? Sem encaminhar para fulano, não, faça a sua parte, né? Sem querer nada em troca, sem olhar nada disso. E aí o profeta fala com ela, né? O que me fala que tens em casa, né? Então nós entendemos também que o Senhor, às vezes, o que nós temos às nossas mãos, o que nós temos de fácil acesso, é o que Deus vai usar para o milagre, né? Nós podemos ver o exemplo de Davi. Ele tinha pedrinhas, com as pedrinhas ele derrotou um gigante, né? Nós temos vários exemplos. Moisés tinha um cajado, né? E Deus operou o milagre. Foi o cajado? Não, foi Deus. Foi Deus. Então não é o símbolo, não é o amuleto, né? Mas é a fé, né? Isso, e o operar do Senhor. Então ele, né? Declara-se que tens em casa. Mas você percebe que em todas essas histórias que você citou de Moisés, de Davi, todos eles precisaram agir, todos eles precisaram avançar, né? Imagina, Moisés não tivesse ido com o seu cajado tocado nas águas do mar, o mar talvez se abriria. Ele teve que acreditar, né? Precisou confiar. Isso. Imagina Davi, se não tivesse tido fé, confiante que estava pedrinha, vou derrubar um gigante de quase mais 3 metros de altura ou 3 metros de altura, né? Com pedrinhas, com a funda, né? Mas ele creu que ele estava armado pelo Senhor. Então é isso que nós precisamos, nós temos que crer que nós estamos revestidos pelo Senhor. E eu lembro também, né, a gente falou, eu lembro de Pedro, né? A palavra fala que somente as pessoas que ficavam na sombra de Pedro eram curados. Né, assim, era um homem que tinha tanta experiência com Deus que só as pessoas traziam enfermos e colocavam a sombra dele. Então é um homem que, né, era Deus. Nada disso. A louvor que fala que não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que estava na vida de Pedro. Exatamente. Né? Então não é aquilo que você tem. Eu tenho essa caneta, com essa caneta aqui Deus vai me dar autoridade para... Não é isso. Não é o amuleto, não é o objeto, né? Principalmente também a fé, né? Exatamente. Tem que acreditar. E ali o profeta fala com ela: o que você tem em casa? Sai, eu não tenho nada. Ela diz assim: olha, eu não tenho nada. Primeiro ela fala: tua serva, né? Primeiro ela fala: meu marido, teu servo, morreu. E agora ela fala: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Ela podia falar assim, eu não tenho nada lá em casa. Ela fala, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É por meio desse azeite, por essa botija que ela tem, Deus vai operar milagres. Né? Voltamos a dizer que Ele é o Deus de milagres. Exatamente. E o milagre está na sua casa. E o terceiro ponto fala da provisão na medida certa. Aí fala, eles orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. Olha, pega vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Né? Você vai lá, pede vasilhas, muitas vasilhas. Né? Ele fala, pede vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então pegue muitos vasos vazios, e ela pede, e ela precisava fazer isso, né? E quando ela vai aos vizinhos pedir, a gente vê mais um exemplo. Exatamente. Quando ela chegou no vizinho para pedir a vasilha emprestada, o vizinho emprestou. Né? Se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, iria emprestar? De forma alguma. De jeito nenhum. Se ela não tivesse uma boa convivência, se ela tivesse pegado vasilha emprestada e não tivesse devolvido outra vez, ela não conseguiria. Então ela vai, pede os vizinhos, né? E aí ele fala, né, para ela se preparar, você vai fazer dessa maneira, fala com ela, entra, fecha a porta sobre os seus filhos e vai pegando a botija que você tem de azeite, vai enchendo os vasos, vai enchendo os vasos, vai separando eles. À medida que for enchendo, você vai colocando separado, né? Coloca a parte. E aí fala que ela precisava se preparar para receber essa bênção. Né? Você vê que preparação para processo, né? para receber o milagre. Isso. Às vezes a pessoa quer receber. Imagina só, se Eliseu, se tivesse aconteceu o que aconteceu de o azeite multiplicar. Se ela não tivesse pegado as vasilhas emprestadas, ela não teria vasilhas para armazenar o azeite. Né? Você vê que primeiro montou-se toda uma estrutura, né? Juntou-se várias vasilhas, todo um processo, juntou várias vasilhas, e assim ela conseguiu receber o milagre dela, armazenar bastante azeite. Então, às vezes, a pessoa quer receber uma bênção da parte de Deus, mas não se prepara, né? Mas não tem estrutura para receber a bênção. Às vezes você está orando, você está buscando a Deus por determinada coisa, mas talvez você não recebeu ainda porque você ainda não, Deus percebe em você que você não tem estrutura. Não está pronto. Não está pronto, porque às vezes Deus quer te dar, mas talvez Deus ainda percebe, se eu der isso, vai se desviar, não vai fazer o certo. Então Deus primeiro busca em nós uma preparação, né, uma base, uma estrutura nele, para podermos receber o milagre. Quando eu lembrei, tem um pregador que costuma dizer que às vezes nós não recebemos o milagre, porque o milagre ele vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Né? Às vezes imagina, Senhor, me dá um carro, Deus, para eu poder fazer a tua obra, e eu vou para todo canto, vou fazer missão. Deus dá o carro, nunca mais ver igreja, nunca mais. Então o milagre vai vir da maneira correta, no tempo certo, né? Por isso é necessário nós nos prepararmos, né? E a viúva, ela só tinha uma botija de azeite, e aqui nós entendemos que Deus abençoar aquilo que nós temos, não importa a quantidade, né? E aí volto a dizer também, né? E que nós trazendo para os nossos dias, e a palavra também é muito clara ao dizer que nós vamos receber uma bênção do Senhor, sacudida, recalcada e transbordante. Né? E quando é assim, eu lembro quando a gente brincava de terra, né? Você pega um potinho, você enche de terra, você vai colocando, aí você tem que sacudir para a terra sentar. Vai sacudindo, vai colocando mais terra, sacudindo, fica certinho ali. Aí você vai batendo, né? Vai ficando bem apertadinho, bem certinho, vai colocando mais, para ficar bem, que seria o recalcado, e depois fala transbordante, derramando. Aquilo que Deus tem para a minha vida, para a vida do meu povo, para a sua vida, é sacudido, recalcado e transbordante. Né? As bênçãos do Senhor são mensuráveis, são grandes, muito mais do que o nosso entendimento pode entender, pode perceber. Deus tem bênçãos inumeráveis para a vida de cada um de nós, só que nós precisamos exercer a fé e agir. E saber que é dele, né? A provisão vem dele. Vem dele, né? E depois vai falar fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir trazê-los para dentro de casa. Precisavam seguir as orientações, eles seguiram.
E aí ele falou assim, ó, entre e feche a porta com seus filhos. Somente até para os credores não chegar e tudo, interromper ali aquela situação toda. E também outras pessoas vieram e falaram assim, o que você está arrumando aí, né? O palpite. Então, o milagre era para eles, né? E no momento ainda não era para dividir com ninguém, né, Paulo? Sim. O milagre era para a família. Por isso que ela fala assim, olha, ele fala com ela assim, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos. Então, o milagre vai ser dentro da sua casa. No momento, é na sua família, né, com vocês. Né, aquilo que você... E o milagre mesmo, a gente, talvez a dificuldade que ela está passando era dentro de casa, então assim, precisava ser vivido dentro de casa. Né, e aí vai dizer que a mulher encheu todas as vasilhas com azeite, e quando acabaram, o azeite também acabou. A viúva não sabia o que fazer com o azeite, então ela retorna ao profeta, a fim de ouvir suas instruções. E ele fala com ela que o azeite fosse vendido, que o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi o suficiente para saldar as dívidas e cuidar dos filhos. Imagina a alegria dela, tá lá. Tá bom, fulano, trazendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí talvez, né, principalmente criança, que é muito curiosa, mãe, mas aonde que está saindo tanto, né? E ela virando, não, meu filho, isso é provisão de Deus, tá enchendo, tá enchendo. Ô fulano, traz um outro aí. Mãe, não tem mais vaso. Como não tem mais vaso? Acabou os vasos. E aí fala, ele vai depois falar com ela, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Porque se tivesse mais, tinha enchido mais. Continuava. Quanto mais vasos tivesse, mais azeite teria. Sim. Então é interessante isso. Muito lindo, né, Paulo? Deus sempre quer nos dar mais. Deus sempre quer nos encher mais. Deus sempre quer nos fazer transbordar. Então quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente se entrega a Deus, mais o nosso vaso vai se expandindo, vai crescendo. Quanto a gente vai ganhando mais espaço para receber mais de Deus, né? Então, e também olhando acerca da viúva, que o profeta manda ela fechar a porta, imagina que ela saiu na vizinhança pedindo vasilhas. Talvez os vizinhos ficaram vazia, curiosos, talvez ela nem falou para os vizinhos, se você me empresta vasilha, empresta, mas não deu detalhes. Fecha a sua porta, você e seus filhos. Tem coisa na vida da gente que é para mim e para minha família, né? Tem coisas que a gente não precisa ficar espalhando para os outros, é eu, a minha família e Deus, né? Então é muito importante isso, né? Às vezes as bênçãos de Deus virão nossas vidas, né? Mas muitas vezes tem que ficar para nós, né? Depois que tudo acontecer, eles verão que Deus agiu no nosso favor. E quando fala da questão de fechar a porta também, né? Lembra daquela palavra que fala que para nós falarmos com o Senhor, entre no quarto e fecha a porta e fala com o Pai que está no céu. Então fechar a porta, né? Ele fala da intimidade, né? Ele fala ali do momento ali com o Senhor. Então ali era o momento dela com a família dela. Isso aí, esse milagre vocês precisam viver na sua família, dentro da sua casa. Depois ele fala, agora você pega o azeite e vende. Ali poderia divulgar, né, aquilo que tinha acontecido. Então, se nós formos falar dessa história, como eu disse no começo, nós vamos ficar até a noite aqui falando, porque é lindo ver o trabalhar de Deus, né? E também se ela passar e dizer assim, não, tá fluindo azeite lá na minha casa, quantos outros vizinhos queriam levar vazio, eu vou querer encher, eu também vai enchendo, né? Verdade. Então, mas o milagre era para a família dela. Era um milagre específico para aquela família. Então Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem a sua forma de agir. Verdade. Uma coisa maravilhosa é essa, que Deus sempre está cuidando dos seus. Ele é fiel. Ele é poderoso. Né? E com isso nós concluímos. Né? Aquilo que foi difícil, ela estava lá viúva, sozinha com 2 filhos, podia ter que vender os filhos para trabalhar como escravos, mas Deus honrou ali a fé da viúva por meio da vida de Eliseu. E com isso, irmãos, nós dizemos também para você, o milagre está na sua casa. Talvez o milagre está muito perto de você, mas é necessário você entender, você acreditar, né, e você perceber que Deus está trabalhando no seu favor. No momento certo, você vai receber a bênção, sacudida, recalcada e transbordante. Né? Como diz um louvor aí, enche-me Deus até transbordar. Então que Deus possa fazer assim com a sua vida e com a sua família. Amém? Amém. Irmão Paulo vai orar por nós, mas antes eu quero ler aqui a conclusão com os irmãos, que diz assim: muitos crentes estão vivendo o drama da dispensa vazia, da falta de recurso e das muitas dívidas, principalmente neste período. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Olhe ao Senhor, creia,
e o seu milagre chegará à sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia e ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai te instruir a vencer a crise da escassez e do endividamento. Deus é fiel e cuida de nós. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Louvado seja Deus por mais um ensinamento. Que essa palavra faça morada no seu coração e sirva de aprendizagem. Sim. Só esquecendo aqui, irmãos, semana que vem nós vamos estar aqui falando sobre adorando a Deus em meio à calamidade. Não é fácil, de jeito nenhum. Mas à luz da palavra nós vamos entender que é possível e é necessário nós adorarmos a Deus até mesmo em meio à calamidade. Então nós contamos, com o seu apoio, com a sua ajuda aqui para nos ajudar também a levar esta lição. Amém? Verdade, amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por mais este dia, por mais esta manhã maravilhosa, Senhor, pela Tua palavra, pelo ensinamento. Que o Senhor possa alcançar cada coração, cada mente, Papai, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida de cada um, cada família, Senhor. Que o Senhor possa ajudar cada um que está passando por dificuldade, o Senhor possa encher os celeiros, as dispensas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor possa, Senhor, prover a vida dos teus servos, dos teus filhos, daqueles que nos ouvem, Senhor, que eles possam ter fé e acreditar que o Senhor tem cuidado. É o que nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e creia, irmãos, o milagre está na sua casa. Fique em paz, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.